Na natureza não existe lixo, tudo é absorvido, reinserido, reaproveitado nos ciclos da vida. E toda vez que a gente desrespeita essa lei, pagamos um preço muito caro por isso. Veja o exemplo do smartphone. Para ele existir um aparelhinho desse, são necessários 12 mil litros de água. Atividade mineradora ocupando 18 metros quadrados, 16 quilos de carbono emitidos na direção da atmosfera, agravando o efeito estufa, aquecimento global. Bom, aí você vai usar, fica feliz. 2, 3 anos aproximadamente, no máximo, até que o aparelhinho colapsa, deixa de funcionar. Na maioria absoluta dos casos, vira o quê? Lixo eletrônico, o gênero de resíduo que mais cresce no planeta, com impactos à saúde e ao meio ambiente por algum dos componentes, principalmente metais pesados. Tem solução para isso? Uma possível solução é a separação metódica de cada pecinha ou componente, dando destinação inteligente, reaproveitando os materiais, reinserindo na cadeia produtiva, reciclando tudo isso. A isso se dá o nome de economia circular, e esse é o assunto do Cidades e Soluções de hoje. Alô? Bem didático para a gente entender o processo, ó. Chegou a impressora, aqui a gente tem as peças já desmontadas, o plástico triturado e, por último, resultado final, a resina plástica. Isso aqui pode ser transformado em qualquer material de plástico, uma nova impressora, outras peças, e que não é porque é feito desse material reutilizado que tem uma qualidade inferior. É isso, né, Mileide? Claro, de forma alguma. Muito pelo contrário, nosso material tem equivalência de material virgem, que isso é comprovado com os equipamentos do nosso laboratório. Esse processo, essa forma de produzir, não é a mais econômica, mais barata para as empresas, mas traz muitas outras vantagens de um processo que pensa no meio ambiente. Exatamente. Esse processo, ele é proveniente de uma economia que está começando agora, que é a economia circular. Esse processo não é o mais barato, porque os processos, os equipamentos para fomentar a economia circular, eles estão sendo desenvolvidos agora. Se você for comparar com os processos e equipamentos da economia linear, que já estão otimizados desde a Revolução Industrial, chega a ser absurda, né, a discrepância. When you are thinking from cradle to grave, then the whole planet becomes a graveyard. So we need to learn to think from cradle to cradle, because otherwise we are too many people. We need to learn how to make things which are good, not just less bad. Take things like, take my shoe, for example. Yeah, so as a shoe sole, I'm losing 110 grams of plastic by my shoe sole every year. It needs to be designed to the biosphere. The leather is made with chromium, but that doesn't allow me to compost it. So things which get consumed need to go to the biosphere. Things which are just services, like a washing machine, like a TV set, need to go to the technosphere. So there's a lot to do. We have to reinvent all our things to be good, not just less bad. A gente polui menos, a gente consome menos energia com esse processo e gera muito mais emprego. Há 5 anos, quando nós começamos, nós tínhamos 2 clientes e atualmente nós estamos com 38 clientes que já têm enraizado na sua cultura, nos seus processos, o conceito da economia circular e sustentável também. Após aquele processo de desmontagem do material, o plástico passa por um processo de qualidade, onde ele é separado por tipo e por cor, que nós chamamos que é o coração desse processo, onde determina onde vai cada lote. Depois desse processo, ele vem para essa área que nós chamamos de área de trituração. Os moinhos, eles têm um detector de metais, que é, caso passe no processo de qualidade, algum inserto metálico, algum parafuso, ele para a máquina e não faz a contaminação do lote. O operador vai, tira a peça que está contaminada e segue o processo.
Todo esse trabalho é o que nós chamamos de economia circular. Então tem muita mão de obra embarcada para que a gente consiga ter uma pureza melhor dos materiais e dessa forma poder reintroduzi-lo dentro da cadeia produtiva. Que você controla todo o processo de fabricação de cimento, né? Desde o início do processo de injeção de combustíveis até a saída do produto final, né, para ser enviado para o mercado. E a quantidade de energia também é monitorada aqui, que está sendo gerada nesse momento. Sim, todos os combustíveis, né? A gente trabalha com vários combustíveis, então tem o combustível principal, que é o coque de petróleo, tem também a parte de pneus e o CDR. Né? Então tudo isso é monitorado, controlado aqui nessa sala, nesse painel central. Começa com o processo de reciclagem, né? Então você coleta o lixo urbano, você tira todo o material que é passível de reciclagem, depois você tira matéria orgânica, né, que vai para compostagem, vão para outras destinações, e você prepara o que sobra desse processo, né? Você tritura ele, você tira a umidade desse material e ele se torna o CDR, se torna esse combustível que é destinado para coprocessamento nos nossos fornos. Movimentar uma economia circular, realmente, porque eles ficariam perdidos, né, ou em aterros, ou então despejados nos rios, na rua, onde levariam anos para se decompor, causando enormes danos, né. Então a nossa intenção realmente é reinserir ele no mercado para conseguir movimentar essa economia. E aqui na nossa empresa, nós executamos aí a recuperação, seja ela da forma mecânica, né, onde nós transformamos o plástico em um outro plástico, ou na forma energética, onde materiais que anteriormente iam para aterro, nos dias de hoje não vão mais para aterro, e sim para a reciclagem energética, onde geramos energia a partir desses materiais. Você tem um consumo normal e sempre vai existir nas cidades, e isso gera um resíduo, né? E às vezes esse resíduo, na realidade, é uma matéria-prima para a indústria. Então esse é o conceito que a gente utiliza, né, nesse processo CDR. Você consegue impactar a sociedade, né, tirando esse material da sociedade. Você tem a questão ambiental, que é um tema importante para a indústria cimenteira. Aí você tem toda essa questão do custo do combustível, que é dentro da indústria de cimento, né, tem uma parcela significativa, né, energia, ou seja, gerar energia. O processo de fabricação de cimento, ele é pautado em consumo de energia, em geração de energia para você fabricar. Então, a economia, né, circular que você consegue gerar em todo esse processo, né, é extremamente importante para nós como um pilar estratégico. Está dentro do nosso DNA, você olhar para a sociedade, olhar para aquela região e ver o que eu posso criar realmente de valor, né, aproveitando o conceito de economia circular, né, um negócio que antes era desperdiçado, e que ele pode, né, você pode fechar todo o ciclo, né, gerando um alimento, né, trazendo riqueza para as indústrias, para a região, e você aproveitar o resíduo dessa indústria e no final virar um combustível, né, para um outro processo que começa. Isso é coletado nos municípios, são mais de 40 municípios hoje que são impactados. De quais regiões? De Piracicaba e de Sorocaba. Então, normalmente esse processo ele ocorre próximo à fábrica, né? Você tem a questão do impacto logístico, né, que você reduz muito. Exemplo, o combustível principal, que é o coque de petróleo, é um combustível importado, né, que normalmente vem dos Estados Unidos, na sua grande maioria. Então, você traz material de fora, você tem todo o transporte marítimo, você tem o transporte do porto até a unidade. Então, quando você vai para combustíveis alternativos, normalmente você está impactando a região. Então, também essa redução do impacto logístico, né, em transporte de material, ele também é um benefício nesse processo. Se não fosse o lixo gerando energia, isso viria tudo do derivado do petróleo? 100% petróleo. Hoje a matriz energética, né, se você olhar da indústria de cimento, é o coque de petróleo. Você substituir, né, um combustível, né, fóssil, né, por um combustível alternativo, você tem 3 grandes benefícios. Um primeiro benefício em sustentabilidade, né, você reduz as emissões. Você tem uma ideia, o exemplo do CDR, né,
cada 1 tonelada de CBR eu reduzo 1,2 toneladas de emissão de CO2, né, contando tanto a parte da substituição do combustível por si, mas também o que eu deixo de enviar para o aterro, né, que você tem a emissão do gás metano. Então você tem a questão de sustentabilidade, você tem a questão de impacto social, né, você tem, além da geração de empregos, né, para a questão da reciclagem, você também a redução dos aterros. Então você retirar o material que hoje está indo para aterro e você está utilizando o potencial energético. E, obviamente você tem a questão econômica, né, você traz uma geração de valor econômica para a empresa. São 3 pilares que você consegue trabalhar, né? Quando você fala em sustentabilidade, né, às vezes é difícil você conseguir equalizar esses 3 pilares, né, social, ambiental e econômico. A questão de coprocessamento, realmente você consegue trazer a sustentabilidade em sua plenitude. Ter uma cidade sustentável, onde o próprio lixo Exatamente, o próprio energia. lixo gera energia para a cidade, gera energia para a indústria, né, gera energia para os poros do cimento. Então, acho que a gente tem que aproveitar melhor, né, o potencial que hoje a gente está enterrando, né, nos aterros e lixões em todo o Brasil. Então, o governo acho que tem uma parcela dele, né, de repente incentivar isso, né, seja através de financiamentos, linhas de crédito, né, nós como indústria, né, temos que também buscar tecnologias para poder aportar esse material e coprocessar esse material, né, e a própria população, né, o processo, né, de você separar o lixo, né, não jogar o lixo no lugar adequado. Então acho que é uma cadeia que tem que se estabelecer no Brasil, né, de mudança cultural, mudança de regulamentação, né, questões de incentivos, seja do governo e questões das próprias indústrias. Você tem hoje a tecnologia a favor, né, a tecnologia é um negócio que mudou muito. Então isso transformou N processos, né? Então você conseguir olhar, enxergar essas oportunidades, né? Tá atento, a indústria está atento ao que é resíduo para um lado, ele é matéria-prima, né? É uma fonte de energia para o outro, é o nosso papel, é o nosso desafio do dia a dia, e eu acho que as indústrias estão preocupadas, o setor está preocupado com isso e tem botado muita energia nesse processo. Então, não é um processo fácil, não é um processo de curto prazo, mas eu acho que é possível. Nos últimos anos para cá, né, essa conscientização, esse apelo realmente pelo meio ambiente, e acho que isso está de forma global, assim, né? A gente consegue perceber grande essa diferença. When you are no longer selling a washing machine, but when you only sell 3,000 times of washing, there's no motivation for planned obsolescence. It's the opposite. You want that the washing machine lasts for 3,000 times. Then you can use the best materials, not the cheapest materials. So you can make far better things which allow that they can go into the technosphere forever. Instead of using 150 cheap plastics, you can make plastic materials which last forever because you're no longer selling these materials. Then there is no planned obsolescence because nobody wants to make things to fall apart or to need to repair it. So I can give you so many examples because there are so many thousand cradle-to-cradle products already on the market. And I can tell you, if we are as fast as we are now, in 2050, the whole planet will be cradle-to-cradle design. Acho que hoje todos estão com vontade, né? Existe, acho que uma energia, existe uma direção apontada. A gente precisa arregaçar as mangas e fazer, né? Acho que tem que ter essa energia de trazer um pouco, né, do discurso político para o concreto. Acho que a iniciativa privada, as indústrias estão se preparando para isso, querem isso. A gente precisa agora organizar todos esses atores para que isso ganhe velocidade.